Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim a palavra do Senhor: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Curve a sua cabeça. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado pelas nossas vidas. Fala conosco agora de uma forma especial. Traga a revelação da tua palavra. Manifesta com o seu poder. Deus, nós precisamos de ti. Nós dependemos do Senhor. Precisamos do teu perdão, precisamos do teu amor, da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Fala com os teus filhos nesta hora. Fala com a tua igreja, fala com aqueles que estarão nos ouvindo, Senhor, através da internet. Abençoa o lar, Senhor, meu Deus, dessas pessoas. Abençoa o casamento, abençoa as suas famílias. Fala com o teu povo, nos dê uma palavra poderosa, uma palavra especial, Senhor, para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Repreenda toda tristeza, toda doença, todo laço, embaraço de Satanás, que seja destruído pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, Deus me deu esta palavra logo na parte da manhã. E Deus assim falou muito comigo sobre alguns pilares da igreja primitiva. O que levou aquela igreja a crescer, mas não apenas crescer de forma numérica, mas crescer de forma saudável. Uma igreja que teve um momento de milagre, experimentou a cura, experimentou as manifestações do Espírito Santo, mas uma igreja que permanece até hoje, uma igreja que não foi iludida, uma igreja que não viveu como nós vivemos o momento atual do nosso país, uma igreja iludida, onde o evangelho que se prega é apenas um evangelho que fala de prosperidade, não trata de comportamento ou de mudança de vida. E eu comecei a pensar então nos pilares desta igreja, da igreja de Atos. O que Deus fez através desta igreja, o que levou esta igreja a viver os milagres na época, e levou as pessoas desta época a dar a sua vida por amor a Cristo, a pagar o preço, estarem dispostas a pagar um preço pelo evangelho. O que levou esta igreja a um crescimento tão estrondoso como foi naquela época, de alcançar as nações e permanecer até os dias de hoje. Não basta eu dizer que a igreja é de Cristo, não basta eu dizer que a igreja, o Espírito Santo atua no meio dela e fala no meio dela. Isso não basta, porque há muitas igrejas e há muitos lugares que dizem que o Espírito Santo habita no meio deles. Há muitos lugares que as pessoas dizem que Deus também está ali no meio deles. Mas será que realmente estes lugares estão seguindo os pilares, os fundamentos que nasceu a igreja, que nasceu sobre a rocha que é Jesus Cristo? Será que estas igrejas estão colocando dentro delas estes pilares? A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela fala que a igreja perseverava na doutrina, no ensinamento da palavra. Estavam sempre aprendendo, tinham fome da palavra de Deus, tinham fome da verdade, queriam ficar aos pés dos apóstolos e observar os seus ensinamentos. Eles tinham desejo pela palavra, eles não viviam apenas da experiência espiritual ou mística,
Eles não viviam apenas de manifestações de cura. As curas aconteciam e faziam parte da igreja. E devem fazer parte da igreja. Os milagres aconteciam. E acontecem até hoje. O cego enxergava, o surdo ouvia, o paralítico andava. Haviam manifestações extraordinárias. Mas a igreja não vivia apenas destas manifestações. A igreja crescia, no conhecimento da palavra. A igreja tinha fome da palavra. A igreja tinha desejo de aprender a palavra. A igreja tinha desejo de conhecer a palavra. E a todo momento a igreja ficava aos pés dos apóstolos, observando os seus ensinamentos para crescerem no conhecimento da palavra. Esse é o primeiro pilar que nós temos sentido falta na igreja hoje. A necessidade de se aprender. A necessidade que as pessoas parece que não têm de buscar o conhecimento da palavra. Hoje nós temos uma facilidade muito maior. Nós temos a Bíblia na nossa língua, na nossa própria língua. E de várias versões. Nós temos universidades. Nós temos livros, mas são desprezados. As pessoas estão atrás do que é místico. As pessoas estão atrás, daquilo que enche os olhos apenas de manifestações. O maior milagre numa igreja é conversão de almas. O maior milagre na vida de uma pessoa não era enxergar, não era levantar de uma cadeira que ela era paralítica, não. O maior milagre na vida de uma pessoa é se arrepender dos seus pecados e nascer de novo para morar no céu. É aceitar Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. Aplauda ao Senhor, aleluia! Esse é o maior testemunho de alguém. O maior testemunho não é falar Deus me deu um carro. O maior testemunho não é dizer Deus me deu um emprego. O maior testemunho não é dizer Deus me fez andar. O maior testemunho é dizer, eu era um alcoólatra e hoje não sou mais. Eu estava nas drogas, mas hoje não uso mais. Eu matava, mas hoje não mato mais. Eu roubava, mas hoje não roubo mais. O maior milagre é você dizer, eu estava condenado a perecer no inferno. Eu estava condenado a perecer nos meus pecados, mas o Senhor Jesus me resgatou, me deu nova vida, me levou à tua presença. Este é o maior milagre. Essa é uma verdade. E por isso que a igreja perseverava na busca pela palavra, tinham fome da palavra. Porque as manifestações, elas fazem parte. O carisma, a graça de Deus faz parte. Mas eu não posso alicerçar a minha fé baseado nestas coisas. Nós temos muitas igrejas hoje meninas, como a igreja de Corinto. Igrejas meninas. Não aguentam uma provação, não aguentam uma repreensão. E por que não suportam, não aguentam? Porque lhes falta palavra, são levados a todo tipo de vento de doutrina. Tudo que se fala na televisão, ou na internet, ou o vizinho fala, ela acaba crendo, acaba acreditando naquilo, porque ela não tem base bíblica, ela não conhece a Bíblia, ela não lê a Bíblia, ela não medita na palavra, ela não ouve a voz do Espírito Santo. A única coisa que ela fala é aquilo que os outros falaram para ela. Vive na ignorância. A igreja desses últimos dias, infelizmente, muitas delas estão vivendo uma ignorância bíblica. Não conhece Bíblia, não lê a Bíblia, não tem conhecimento da verdade. O que sustenta uma igreja não são carismas e manifestações. O que sustenta uma igreja é o conhecimento da palavra de Deus. É andar segundo a palavra, é viver a palavra de Deus. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a palavra.
Sem a palavra, nenhuma igreja subsiste. Sem a palavra, nós não temos alicerce. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muito crente aí que está preso, algemado. Está dentro da igreja, mas está algemado. Está dentro da igreja, mas está preso. Preso nos seus pecados, porque não conhece. Está algemado nas suas meninices e na sua ignorância, porque não conhece a verdade. Não lê a palavra. O primeiro pilar da igreja primitiva era a busca, a sede pelo conhecimento. A sede pelo conhecimento. Eu conversava há poucos dias com os irmãos na escola bíblica e dizia para eles: nós temos que arrumar mecanismos, meios de trazer as pessoas para os cultos de ensino, para a escola bíblica. Nós temos que arrumar meios de alcançar as pessoas pelo conhecimento da verdade. Se nós queremos uma igreja saudável, uma igreja que cresce não apenas em número de pessoas, mas uma igreja que evangeliza, uma igreja que transmite a verdade, uma igreja que testemunha a verdade, essas pessoas têm que ser alcançadas pela verdade, pelo conhecimento da verdade. E para alcançar estas pessoas, como alcançar pessoas que vêm de uma cultura que escola bíblica não tem importância, ou vêm de uma cultura que culto de ensino não tem importância, como alcançar pessoas que vêm de uma cultura que lê a Bíblia não há importância, ou que eu posso fazer interpretações, da Bíblia do meu jeito. Como que eu posso alcançar estas pessoas que vivem no relativismo, que interpretam, ou posso dizer, distorcem a palavra de Deus para a sua própria condenação? Como alcançar estas pessoas? Porque sem o conhecimento, a igreja, ela padece, ela sofre. As pessoas vão à igreja, mas continuam com as suas meninices. Vão à igreja, mas continuam nos seus passados, na sua ignorância. Irmãos, e lidar com meninos é muito difícil. O apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. É muito difícil lidar com meninos. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, nos aprofundar cada dia mais no conhecimento da palavra. A Bíblia diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra. Liam a palavra, comiam a palavra, tinham sede da palavra. Há muitas regiões no mundo que as pessoas decoram versículos, porque não pode ter Bíblia. Há muitas regiões no mundo que os batismos são feitos em lugares escondidos, porque ninguém pode saber que aquela pessoa está se batizando, ninguém pode professar a sua fé. Há muitos lugares no mundo que não pode se ler uma Bíblia, não se pode ter uma Bíblia, não se pode ter num órgão público, não se pode ter dentro de casa. E se pegar você com uma Bíblia, você é preso, você é envergonhado, humilhado, e pode perder até a sua vida. Enquanto nós que temos várias versões, nós que temos liberdade para ler a Bíblia, nós não a lemos, nós não meditamos, nós não comemos a palavra de Deus. O primeiro pilar de uma igreja saudável, uma igreja que cresce, e cresce de forma saudável na presença de Deus, é uma igreja que persevera na doutrina, no estudo da palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. O segundo pilar que Deus trouxe ao meu coração da igreja primitiva, ela vivia uma verdadeira comunhão. Abra lá a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 42, a parte B do versículo. E na comunhão e no partir do pão
e nas orações. A verdadeira comunhão tem a marca do amor que se manifesta através do cuidado mútuo. Comunhão. A palavra comunhão é ter tudo em comum. A palavra comunhão é comer junto, é estarmos juntos, é um se doando para o outro, é um se preocupando com o outro, é os irmãos, juntos mesmo, é dizer para o próximo: a hora que você precisar de mim, na madrugada, em qualquer momento, eu estarei orando por você, estarei com você. A palavra comunhão, pensando em estar junto, em comer junto, talvez vai contra aquilo que nós estamos vivendo hoje. Eu acho interessante, às vezes, as pessoas, nos dias atuais, que elas têm muita comunhão. No Facebook, no WhatsApp. Às vezes eu vejo que as pessoas no Facebook, no WhatsApp, meu Deus, eu falo: quem que é essa pessoa? É essa ou aquela que vai na igreja? Se comunica, posta as coisas, isso é bom e nós temos que compartilhar isso. Mas vem esta preocupação. Vem esta preocupação, não estou falando da nossa igreja apenas, estou falando das igrejas, estou falando das pessoas. Até mesmo entre os familiares, a gente vê lá, faz as postagens lá no Facebook, eu amo você, eu estou orando por você, nós estamos junto com você. Aí você olha que a pessoa fala: mas faz quanto tempo que essa pessoa não vem na casa? Faz quanto tempo que eu não vejo essa pessoa? Comunhão é estar junto. Não é estar junto na rede social. A rede social tem enganado as pessoas. Ali é uma falsa comunhão. Não tem comunhão nenhuma. Nós não conhecemos as pessoas na sua particularidade. A comunhão bíblica é estar junto, ter tudo em comum. É estar junto. Eu disse ontem aqui no nosso jantar das células, que esse jantar, nós vamos ter todos os meses. Já temos há 3 meses e continuaremos tendo. Porque o desejo do pastor qual que é? Gerar comunhão. É estar junto, conversar, abrir o coração, se tornar família. As pessoas são boas de comunicação no WhatsApp, no Facebook. Eu tenho acho que 3 ou 4 grupos que eu participo de WhatsApp, fora o Facebook. Tenho lá 1.700 e não sei quantas pessoas no Facebook. E às vezes eu olho, a Letícia fala: quem que é esta pessoa aqui? Eu falo: deixa eu entrar para ver. Não sei quem que é. Aí eu entro para ver: olha, é aquele irmão lá. No Facebook a gente vê tantas coisas, no WhatsApp vê tantas coisas. Mas e no meio da igreja? E no seio da igreja? Comunhão. A Bíblia diz que eles estavam juntos. Tinha uma verdadeira comunhão. A igreja tem que ter comunhão. Comunhão, igreja. Vocês sabem uma coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração outro dia? Há muitas pessoas em todas as igrejas que eu pastoreei, aqui eu estou com vocês, vai fazer 3 anos. Mas todas as outras igrejas que eu pastoreei, eu sempre ouvi algumas pessoas dizendo assim: olha, pastor, sempre ouvi em todos os lugares que pastoreei: olha, pastor, é difícil ir na igreja, porque algumas pessoas, ou as pessoas, às vezes até coloca de forma generalizada, as pessoas aqui, ninguém liga para mim, e não é nada disso. Nós temos a habilidade de nos excluirmos. Somos nós que nos excluímos. Não é que as pessoas nos excluem, nós nos excluímos. Porque nós temos a facilidade de nos ajuntar com quem nós temos afinidade. E nós não podemos, numa relação, apenas se ajuntar com quem temos afinidade.
uma relação com o corpo de Cristo. E para se ter comunhão com o corpo de Cristo, eu tenho que me ajuntar com quem eu também não tenho muita afinidade, e aprender a aceitar as limitações daquela pessoa, e aprender a aceitar o jeito dela, e entender a maneira que ela pensa, a maneira que ela age, até porque nós não somos iguais, e glória a Deus que nós não somos iguais, e cada um de nós, com a nossa particularidade, somos amados por Deus e fomos colocados no corpo, porque somos importantes no corpo de Cristo. E o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele me ama com a minha particularidade, Ele me ama com o meu jeito de ser, e Ele te ama com o jeito de você ser, meu irmão. E assim nós temos que nos aproximar, e o diferente também pode trazer a unidade. Aplauda ao Senhor Jesus. As igrejas, em vez de elas trabalharem a unidade do corpo, às vezes elas separam o corpo. Um irmão me disse outro dia: pastor, eu fui fazer visita numa igreja, e eu achei muito estranho, porque lá na igreja tem o pastor dos homens, o pastor das mulheres, o pastor dos jovens, o pastor dos adolescentes, até aí tudo bem. Mas quando eles vão para a chácara e se reúnem, os homens ficam só com os homens, as mulheres ficam só com as mulheres. Não pode eles estarem juntos, o pastor não permite estarem juntos. Quer dizer, em vez de a igreja trabalhar a unidade do corpo, a unidade da família, a unidade das pessoas, a igreja parece que está dividindo através de alguns pontos, para tentar gerar crescimento. A igreja busca algumas estratégias que fogem da palavra, porque o próprio Jesus nunca impediu nem que as crianças tivessem diante dele. Unidade, comunhão, estar junto, é tolerar a diversidade e entender que cada um de nós somos diferentes, e por isso que nós somos especiais, e por isso que eu faço parte do corpo, porque eu sou diferente, tenho um DNA diferente, ninguém é igual, e é isso que vai nos levar a adorar a Deus verdadeiramente, quando eu amo aquele irmão que de repente não me ama tanto como eu amo ele, quando eu perdoo aquele irmão, mesmo que ele não me perdoe, como eu abraço aquele irmão, ainda que ele não me dê um abraço. Quando a igreja expressa o seu amor na unidade, no companheirismo, estando junto, comendo junto, participando junto e tolerando um ao outro no amor do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, igreja. Terceira coisa que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, terceiro pilar da igreja primitiva. Pilares que geram crescimento na igreja, que fortalecem a igreja. A igreja não pode crescer apenas numericamente. A igreja não é uma multidão de pessoas que é uma igreja. O que representa uma igreja são pessoas salvas. Não é uma multidão. Jesus nos deu o maior exemplo quando ele diz: onde estiver reunido 2 ou 3, eu estou no meio deles. Uma igreja é formada de pessoas salvas, não é uma multidão. Não é uma multidão que é uma igreja. Às vezes nós, como pastores, passamos em frente a algumas igrejas e até ficamos assim com um ponto de interrogação. Senhor, como que essas igrejas crescem tão rápido? Como tem tantas pessoas, glória a Deus, e que continue crescendo, todas elas. Mas eu preciso ter em mente, será que isso é uma igreja? Até que ponto é uma igreja? Nós temos que nos preocupar com isso. Porque uma igreja não está representada na sua quantidade. Uma igreja está representada em uma vida com Deus. Pessoas que aceitaram a Jesus. Hoje há uma inversão de valores, e quando se olha para a igreja, entende-se a igreja como um número de pessoas ou uma grande catedral. E cada um discute quem tem a maior ou melhor igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, e vou frustrar a muitos dizendo para eles
que no reino de Deus não existe melhor igreja ou maior igreja. No reino de Deus existe a igreja, e ela é de Cristo Jesus. Onde tem dois, o Senhor está ali. Onde tem três, Ele está ali. E da mesma forma que Ele faz com 1000, Ele faz onde tem 10, 3 ou 50. Jesus está neste lugar. Jesus está no nosso meio. Nós vamos crescer, continuaremos crescendo, como o Senhor assim tem nos abençoado. Mas o Senhor sempre vem me alertando e dizendo: meu filho, não se iluda com catedrais, não se iluda com quantidade de pessoas. Eu vou te dar muitas e muitas e muitas almas, mas não se iluda com isso, porque a minha igreja, ela não se mede pelo tamanho da catedral, ela não se mede pelo número de pessoas. A minha igreja, ela não tem rótulo. A minha igreja é aquela que pagou o preço. A minha igreja é aquela que eu paguei o preço com ela. A minha igreja é composta de pessoas que se arrependeram, aceitaram a Jesus e nasceram de novo para o Evangelho e para a vida eterna. Aplauda ao Senhor. Chicarama cheia. Essa é a minha igreja, amados. A terceira coisa que Deus trouxe ao meu coração: a igreja primitiva adorava a Deus com reverência. A Bíblia diz: em cada alma havia temor. Para o cristão, o significado do temor em Deus está na obediência e cumprimento das regras estabelecidas por Ele e pela doutrina dEle, pela doutrina cristã, da palavra do Senhor. Temor. Em cada alma havia temor. A igreja adorava a Deus com reverência. Reverência. Temor. Meus irmãos, tem faltado temor. Tem faltado reverência. Tem faltado temor. Como que as pessoas não têm mais temor? A igreja não tem mais a reverência. Não estou falando de costumes. Estou falando de práticas. Estou falando de regras estabelecidas pela palavra. Shekalamasuni cantanaias. Shimiantalabasuni cantaramachia manaias. O mundo está entrando dentro das igrejas. A desobediência, o pecado, tem entrado dentro das igrejas. Nós precisamos vigiar. As pessoas vão à igreja apenas para cumprir alguma coisa. Um voto. Vão à igreja com medo, talvez, de uma maldição. Vão à igreja porque querem algo de Deus, um carro, uma casa. Mas não mudam. Não mudam. E às vezes até ligam para o pastor, ou até pessoalmente falam para o pastor da igreja, como se a igreja precisasse deles. Meu irmão, a igreja não é a placa Avivamento Bíblico. Como disse o pastor Daniel numa mensagem, não fale mal do corpo. Quando você fala mal do pastor, você fala mal do corpo. Quando você fala mal do membro, você fala mal do corpo. Quando você fala mal da igreja, você não está falando da placa Avivamento Bíblico. Você está falando do corpo de Cristo. Falta temor. As pessoas falam da igreja como se a igreja fosse apenas uma instituição,
o número de CNPJ. As pessoas falam da igreja como se a igreja fosse qualquer coisa. Guarde as suas palavras quando falar da igreja. Guarde as suas palavras quando pensares em falar mal do ungido do Senhor. A Bíblia diz: não falarás mal do ungido do Senhor. Não tocarás no ungido do Senhor. Pense muitas vezes antes de falar do ungido do Senhor. Pense antes de falar da igreja. Você não está falando dessa igreja. A igreja não fecha. Eu acho interessante que algumas pessoas pensam assim: olha, se eu sair da igreja ou levar alguns saírem da igreja, a igreja vai fechar. A igreja não fecha, meu irmão. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja não fecha. Fecha um templo, mas a igreja anda, a igreja fala, a igreja sente, a igreja chora, a igreja jejua, a igreja fala em mistério, a igreja cura, a igreja liberta, a igreja vai para o céu, a igreja está aqui hoje e amanhã está a corar, a igreja está evangelizando, a igreja está anunciando, a igreja vai subir no arrebatamento. A igreja não é isso. Quando pensares na igreja, pense no corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça dela. Você não está proferindo algo contra a minha vida, não está proferindo algo contra este templo, está proferindo algo contra o corpo do Senhor, que foi comprado com sangue, que foi lavado no sangue e que vai morar no céu. Tome cuidado antes de falar do corpo e do ungido do Senhor. Tenha temor na tua vida, porque esta é a igreja de Jesus Cristo que vai morar na glória. Aplauda ao Senhor. Nós temos visto muitos crentes mortos espiritualmente. Mortos, estão dentro das igrejas, mas estão gerados, doentes. E às vezes, até preocupados se não blasfemaram contra o Espírito Santo. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Primeiro é falando mal do meu irmão. Quando eu falo mal do meu irmão, quando eu falo mal da igreja que eu congrego, quando eu falo mal de qualquer pessoa que faz parte do corpo de Cristo, primeiro eu não devo falar mal de ninguém, mas quando eu falo mal de uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo, eu não estou ferindo apenas aquela pessoa, estou ferindo o corpo. Meu irmão, você está mexendo com o corpo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está mexendo com o corpo. É com o corpo. Você está mexendo no corpo de Cristo. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Deus não se deixa escarnecer. Não tente zombar do corpo. Não tente falar mal do corpo. Não agrida o corpo. Não minta para o corpo. Não ofenda o corpo. Cultue a Deus com reverência. As pessoas mudam de igreja como se trocassem de roupa. O problema não é mudar de uma congregação a outra. O problema é que ela sai e deixa uma congregação ferida. E entendem que Deus ainda vai os abençoar. Cometem vários erros, pecados, machucam o corpo, judiam do corpo, ferem o corpo de Cristo e desligam daquela congregação e vão para outra parte congregar e dizem ainda no seu entendimento, na sua ignorância:
Eu saí daquela igreja, meu irmão, que igreja você saiu? Só existe uma igreja, esta igreja de Jesus Cristo. Se você desligou de uma igreja, você desligou do corpo. Você não desliga de um corpo e liga no outro corpo, não. Só existe um corpo. Esse corpo foi comprado com sangue. Esse corpo é a igreja. Eu e você somos a igreja. E quem fere você, fere o corpo. Quem fala mal de você, fala mal do corpo. Fere o corpo. Adore a Deus com reverência, adore a Deus com temor. A nossa adoração não é apenas dentro das quatro paredes, ela começa na nossa casa, começa no nosso lar com a nossa família. Se reflete aqui, mas começa lá em casa. O temor se reflete aqui, mas começa na minha intimidade com Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Quarto pilar para encerrarmos. A igreja primitiva tinha uma evangelização contínua. Uma igreja cheia do Espírito Santo evangeliza. O próprio Senhor Jesus acrescentava os que iam sendo salvos. A evangelização sempre fez parte da igreja. Você tem dado fruto? Qual fruto que você gerou? Ou você tem sido como a figueira estéril, que não produz nada? O sistema que Deus usou em implantar a sua igreja é diferente do sistema do mundo. Por isso que a igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Deus coloca em nós do teu Espírito e faz em nós a igreja, é uma maneira que o diabo não tem como barrar. Se fosse uma instituição, uma associação qualquer, você vai lá e lacra o CNPJ, você vai lá e fecha o templo. Como o pastor disse para uma pessoa que veio aqui na igreja um dia: se houver necessidade, a igreja vai para a rua e prega lá na porta da prefeitura. Porque a igreja anda. E se matar um, nasce 10, se matar 10, nasce 100. Igreja é isso. A Bíblia diz que quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais oprimia a igreja, mais a igreja se multiplicava. O povo de Deus é assim. Porque a igreja, ela evangeliza. Ela está viva, ela anda. Ela produz frutos. Você já gerou frutos como igreja? A igreja primitiva tinha uma evangelização contínua. O que isso significa? Que não é apenas um evento de evangelização. A igreja não pode se basear apenas a um evento. Ela não pode se basear apenas a uma programação de evangelismo. A igreja, ela tem que viver a evangelização. Eu vou no mercado, se eu tiver uma oportunidade, eu vou falar: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva para o céu. As igrejas hoje, elas estão dentro de uma caixinha, e cada uma delas vem com um tema e diz: olha, este tema vai gerar o crescimento da igreja. Este modelo vai gerar crescimento da igreja. E não entenderam ainda que a igreja primitiva, a evangelização era contínua, todos os dias, em qualquer lugar. Não precisava de um evento para fazer uma evangelização. Evangelizava o vizinho, e na perseguição evangelizava no caminho. E na cidade que ia, evangelizava lá também.
Em todos os lugares, a igreja evangelizava, não perdia a oportunidade. As pessoas pensam que evangelismo ou evangelização é apenas colocar uma barraca lá no centro da cidade, entregar folheto. As pessoas acham que evangelizar é colocar apenas um carro de som. E isso é o que a igreja está entendendo hoje. A igreja não é isso. Meus irmãos, evangelização é a igreja para fora do templo, este templo aqui. É a igreja lá fora, aproveitando todas as oportunidades. Porque o mundo está cheio de pessoas sedentas pelo Evangelho. Amém? Vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Esses são os 4 pilares de crescimento da igreja primitiva. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Segundo, a igreja vivia a verdadeira comunhão. Terceiro, a igreja primitiva adorava a Deus com reverência. Não se fala mal do corpo. Não se denigre a imagem do corpo. Não fala mal do irmão, não fere o irmão, porque quem fere o irmão fere o corpo. E 4, a igreja primitiva tinha uma evangelização contínua. Isso significa uma preocupação de falar do amor de Deus para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como seu Salvador. Curve a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado pelas nossas vidas. Nos abençoa, Senhor. Abençoa os teus filhos. Aqueles que não vieram, abençoa eles também. Abençoe cada família, cada lar. Toca no coração deles, opera poderosamente na vida deles. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, para que eles possam viver, Senhor, os pilares da igreja primitiva. Ah, Deus, a doutrina, a comunhão, o temor na tua palavra e a evangelização. Abençoa o teu povo nesta hora. Os leve em paz, em segurança e cobre eles com o teu sangue. Em nome de Jesus.